Paz e graça, juvenis. Bom dia a todos. Estamos aqui para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Nesta manhã de domingo, eu quero saudar a todos com um bom e maravilhoso dia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa abundar em vossos corações. Quero agradecer a presença de cada um de vocês, cada moço, cada moça que compõe a nossa turma, a nossa sala, a você que nos acompanha nas redes sociais, no YouTube. Fique à vontade para estar conosco, aprender um pouco da palavra de Deus, para comentar nos nossos vídeos, no nosso chat online. Amém? E nós estaremos conversando e dialogando a respeito da palavra de Deus. Fique à vontade para estar conosco, amém? Nós estamos na lição de número 10. Peço a você que é aluno da sala da nossa classe, que já separe a sua revista, a sua Bíblia, o seu lápis, a sua caneta, a sua caneta marca-texto, a sua caneta azul, que nós iremos grifar, nós iremos marcar alguns pontos que nós julgarmos importantes a serem destacados dentro dessa revista. Amém? Você que é visitante, que nos acompanha, não precisa ficar preocupado, todos os tópicos serão lidos, expostos, então você não terá necessidade de ter uma revista em mãos para estar acompanhando. Amém? Vamos orar. Deus, mais uma vez nós estamos diante da Tua presença, nós te damos graças por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer, nós te louvamos, ó Pai, te engrandecemos porque o Senhor é bom e porque a sua benignidade dura para sempre, porque o Senhor é soberano, ó Pai, e governa sobre todas as coisas, ó Pai, e não há ninguém que possa escapar das suas potentes mãos. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem, ó Pai, cuidado do teu povo, dos teus filhos, dos teus eleitos. Ó Senhor, fica conosco, nos guardando em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Lição de número 10. A lição de número 10 tem o título o seguinte: existem anjos e demônios? É uma pergunta. Título da lição de número 10, existem anjos e demônios. Nós, como é de costume, nós temos alguns objetivos a serem trabalhados no decorrer desta lição. Nós temos 3 objetivos. Quais são esses objetivos, irmão André? Primeiro objetivo é compreender. Segundo objetivo é saber. Terceiro objetivo é conhecer. Nós iremos compreender, saber e conhecer. O que nós iremos compreender? Iremos compreender que os anjos são agentes de Deus. Segundo, nós iremos saber que Satanás e seus demônios são anjos caídos. Terceiro e último objetivo, não menos importante, nós iremos conhecer o que é batalha espiritual. Esses são os 3 objetivos que nós devemos e iremos trabalhar no decorrer desta lição. Venha comigo, acompanhe texto áureo de hoje. Você que não tem a Bíblia, que está nos acompanhando, você que está nos acompanhando, que é visitante, você que não é visitante, que também não tem a Bíblia, ou que está em um local onde você não tem uma Bíblia, pegue seu celular, digita aí Bíblia Online, puxa o aplicativo, Hebreus capítulo de número 1, verso de número 14, está o nosso texto áureo. Leia comigo neste momento, vamos todos juntos, texto áureo. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus capítulo 1, verso 14. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Vamos agora à leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe está no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, verso de número 1 ao 7. É isso aí, Isaías, capítulo de número 6, verso de 1 ao 7.
também nós iremos ler Apocalipse capítulo 5, 11 ao 12. Então, é um total de 7, 8, 9 versículos. Amém, irmãos? Vamos começar com Isaías 6, 1 ao 7. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que, tirada do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Apocalipse 5, do 11 ao 12. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Louvado seja o nome do nosso Deus. Você pode glorificar a Deus nessa manhã por essa leitura, pela leitura da sua maravilhosa palavra. Glória seja dada a Deus pelas grandezas que Ele fez, pelo poder da sua palavra. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus, do Deus soberano. Vamos à introdução. Eu quero fazer a leitura da introdução com você nesta manhã. Diz assim: quem são os anjos? Quem é Satanás? Estas são algumas questões que serão respondidas nessa lição. Na aula de hoje vamos estudar 2 matérias da teologia sistemática: a angiologia, estudo acerca dos anjos, e demonologia, estudo sobre Satanás e seus demônios. Vamos utilizar as escrituras para nos guiar. Não queremos nos perder pelo caminho do exagero. O estudo de hoje nos dá a oportunidade de colocar o diabo em sua turma, em seu devido lugar, debaixo da autoridade e da soberania de Deus. Não podemos inverter os papéis. Deus deve ser o alvo maior da nossa atenção, devoção e conhecimento. Amém? Caros alunos, na aula de hoje, como nós acabamos de ler, nós iremos estudar 2 assuntos muito importantes para o crescimento, para o crescimento saudável de todo crente em Cristo Jesus. Como bem o escritor disse aqui, nós iremos estudar o estudo da angiologia, que vai falar a respeito dos anjos, e da demonologia, estudo sobre Satanás e os seus demônios. Falaremos sobre os anjos e demônios. E a Bíblia Sagrada é que irá nos guiar, será a nossa bússola, o nosso direcionamento. E à medida que nós iremos avançando neste assunto, nós iremos crescendo e nos desenvolvendo para que nós não venhamos ter um conhecimento distorcido a respeito de tal assunto. Nós perceberemos o quanto é importante saber a respeito destas coisas. Amém, meus irmãos? Nós perceberemos o quão importante é nós sabermos a respeito deste assunto. Parece um assunto muito vago, mas é necessário, porque hoje em dia nós estamos sofrendo ataques de todos os lados, e muitos irmãos na fé, muitos irmãos em Cristo Jesus têm se perdido em conhecimento, em instruções não bíblicas a respeito de tal assunto. Vamos ao nosso primeiro tópico:
anjos mensageiros de Deus. Este é o título do nosso primeiro tópico. Acompanhe comigo, por favor. Quem são os anjos? Eles são seres espirituais mais reais. Em nenhum momento nas Escrituras são tidos como produto da criatividade, da criativa imaginação humana. O salmista, ao falar sobre sua origem, diz que foram criados segundo tudo, que foram criados segundo a palavra do nosso Deus. E pelo que tudo indica, eles foram criados antes da fundação dos céus e da terra, como está em Salmo 33, 6, e 148, 5, e Jó 38, 6, 7. Eles foram criados para adorar a Deus. Os anjos são dotados de inteligência, demonstram emoções e possuem vontade própria. Eles exercem atividades importantes no mundo espiritual. Os anjos são seres obedientes, reverentes, sábios, mansos, poderosos, santos, numerosos, imortais, enfim. Como disse o pastor Billy Graham, os anjos são agentes secretos de Deus que cumprem as suas ordens e adoram a sua majestade. Glória a Deus. Juvenis, neste primeiro tópico, o autor, o escritor, vai nos mostrar algumas características dos anjos do Senhor. E ele começa o primeiro tópico respondendo a seguinte pergunta: quem são os anjos? E ele diz: os anjos são seres espirituais. Eles foram criados antes da formação dos céus e da terra. Foram criados para adorar, para engrandecer, para reverenciar, para glorificar o nosso Deus. E algo que nós devemos aprender é que os anjos são criaturas inteligentes, demonstram emoções, possuem vontade própria, e ao longo de todo estudo bíblico nós podemos ver essas características a respeito dos anjos dentro da Bíblia Sagrada. E o escritor ele vai elencar várias características. Ele diz que eles são reverentes, são sábios, são mansos, são numerosos, imortais. Eles são mensageiros de Deus, seres criados com o único propósito: cumprir os desígnios do nosso Deus e o adorá-lo para todo o sempre. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos ao segundo tópico: o ministério dos anjos, ou o trabalho, o exercício que esses anjos exercem. Ao olharmos o texto sagrado, vemos a atuação desses seres angelicais de Gênesis a Apocalipse. No Antigo Testamento, visitaram Abraão, Ló, Jacó e Daniel, deram assistência ao povo de Israel na perseguição rumo à terra prometida. Eles também atuaram na época dos juízes. Já em um Novo Testamento, anunciaram o nascimento de Jesus, estiveram presentes no seu ministério e o acompanharão na sua vinda visível futuramente em o nome de Jesus. E algo que o escritor vai destacar aqui, equivocadamente, Kenneth Copeland, um dos fundadores da Comissão Positiva, afirmou que quando você usa a palavra de Deus em nome de Jesus Cristo, eles, os anjos, estão obrigados a seguir suas ordens. Entretanto, é importante lembrarmos que os anjos cumprem as ordens de Deus, a quem os enviou e não as nossas. O escritor aos Hebreus foi categórico ao dizer que os anjos são espíritos ministradores enviados, ou seja, alguém os enviou para servir aos cristãos. Os anjos, além de glorificarem e executarem os desígnios de Deus, também se alegram quando um pecador se arrepende, como está em Lucas capítulo 15, verso 10. Eles servem como exemplos de obediência
e adoração para nós. Amém? Caros juvenis, nesse segundo tópico, o escritor ele vai abordar todas as atuações dos anjos na Bíblia Sagrada. De Gênesis a Apocalipse, nós podemos ver os anjos aparecendo em toda a Bíblia Sagrada, dentro de todo o contexto da história da igreja. E vemos que eles foram mensageiros, deram assistência ao povo, eles estiveram na época dos juízes, então nós podemos ver na Bíblia Sagrada várias atuações dos anjos enviados para cumprir o desígnio, os propósitos do nosso Deus, o Deus soberano, que governa tudo e todas as coisas. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vemos como vários líderes, meus queridos, nos dias atuais, usam de sua influência para pregar ensinos não bíblicos aos seus fiéis. Como esse homem que o escritor destaca aqui, Kenneth Copeland, que afirma que quando nós usamos a palavra de Deus em nome de Jesus, os anjos são obrigados a nos obedecer, a ouvir as nossas ordens, a cumprir as nossas vontades. Olha que ensinamento maligno, mentiroso, não bíblico. Precisamos rejeitar tal ensinamento, tal ensino, tal mentira. Os anjos cumprem as ordens do nosso Deus. Eles foram criados pela palavra de Deus para cumprir os seus propósitos. Deus sempre que envia os anjos são para cumprir os seus propósitos, os seus desígnios, para responder às orações do seu povo. Em nenhum momento você vai ver homens e mulheres de Deus dando ordem aos anjos para que eles venham fazer as suas vontades, para que venham cumprir o seu querer. Mas nós vemos homens se humilhando a Deus, pedindo livramento, pedindo uma saída, pedindo socorro, e Deus, pela sua infinita bondade, misericórdia, graça, Ele envia os seus mensageiros, os seus anjos, para dar o livramento, para intervir em determinados momentos dentro da história, para trazer o socorro, a saída, mas tudo passa pelo crivo do nosso Deus. Tudo passa pelo crivo do nosso Deus, do Deus soberano. Louvado e engrandecido seja o seu nome, Senhor. Então nós devemos abolir esse tipo de pensamento, meus queridos, de que os anjos estão para fazer a nossa vontade à medida que nós pedimos dentro da palavra de Deus em nome de Jesus. Isso não existe. Esse ensinamento não é bíblico. Terceiro tópico, o diabo e os demônios. Deus não criou os demônios, nem tampouco Satanás. Segundo a Bíblia, o Senhor criou os anjos e todos essencialmente bons, os quais tinham por finalidade honrá-lo, glorificá-lo e cumprir os seus desígnios. Entretanto, a partir de um ato consciente e livre, o orgulhoso Lúcifer desejou ser como o Altíssimo. Ele e uma terça parte dos anjos se uniram em rebelião a Deus. Então o Altíssimo os expulsou do céu. Eles foram condenados para sempre ao inferno, ao fogo eterno. Foi preparado para o diabo e seus anjos maus.
Enquanto isso não acontece, ele engana, escraviza, rouba, destrói e se opõe a Deus e a sua criação. Satanás tem vários nomes. Ele é conhecido como diabo, enganador, antiga serpente, inimigo, adversário, tentador, Deus deste século, príncipe da potestade do ar, dragão maligno, pai da mentira. Satanás não é um mito, meus irmãos, ou uma fantasia, ou um produto da imaginação humana. Ele é um ser real. Segundo a Bíblia, é um ser presunçoso, orgulhoso, maligno, enganador, mentiroso, opositor ao evangelho e mestre em disfarces. Embora alguns anjos caídos estejam presos, como está em Judas, verso 6, o exército do mal é muito numeroso e incansável, age 24 horas por dia. É importante entendermos que não estamos em uma colônia de férias, mas em um campo de batalha. Entretanto, em Cristo somos mais do que vencedores. Por favor, grife essa parte final. É importante entendermos que nós não estamos em uma colônia de férias, mas em um campo de batalha. Amém, meus irmãos? Aqui, meus alunos, nesse terceiro tópico, o autor, o escritor, nos ensina que Deus criou todos os anjos essencialmente bons. Eles eram para glorificar, adorar, louvar o nosso Deus. Mas um deles, Lúcifer, quis ser como o Altíssimo, se quis ser maior do que Deus. E ele enganou, porque ele é enganador, ele é mentiroso, a terça parte dos anjos que se uniu a ele em rebelião a Deus. Então Deus os expulsou do céu, como diz a sua palavra. E nesta manhã, meus queridos, eu quero trazer um alerta para você. O diabo, ele já está condenado. Ele sabe que o que resta para ele é a condenação. A condenação já está certa para ele e seus anjos caídos. E ele tenta a todo momento, derrubar os filhos de Deus. Ele quer e vai levar muitos homens e mulheres junto com ele. E está levando. Quantos irmãos e irmãs que foram enganados, que decaíram na fé, que não são mais como antes, que pregavam e não pregam mais, que buscavam e não buscam mais, que oravam e não oram mais, que se desviaram do caminho do Senhor, que hoje cumprem os propósitos do diabo. Lembre-se, o diabo ele é sagaz, ele é astuto. Ele está 24 horas por dia, bramando como um leão, procurando a quem ele possa tragar, meus irmãos. Então você, juvenil, você jovem, você moço, que me escuta nesta manhã, fuja das tentações, fuja das bandejas do diabo, fuja de uma vida de promiscuidade, fuja de uma vida de carnalidade, fuja das tentações desse mundo, foque em Cristo, porque o inimigo vai tentar te derrubar, vai tentar roubar o seu galardão, a sua vitória, a sua salvação em Cristo Jesus. Mas graças a Deus, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Neste momento, rejeite uma vida de pecado. Nesta manhã, rejeite uma vida que desonra a Deus. Escolha o caminho da santificação, escolha o caminho da oração, escolha homens e mulheres de Deus para estar ao seu lado. Fuja das más companhias, fuja das más amizades,
Fuja de tudo aquilo que te afasta de Cristo Jesus. E corra para o alvo que é Ele. E corra para o alvo que é Cristo. E foque sua vida em Cristo. E foque seu relacionamento em Cristo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Não deixe que as tentações, não deixe que as bandejas deste mundo venham te iludir, venham cegar a sua visão. Não deixe que o relacionamento não bíblico, não santo, não puro, te impeça de entrar no céu. Fuja dessas coisas, escolha a verdade que é Cristo Jesus e seja liberto, porque conhecendo a Cristo, a verdade, Ele nos libertará. Louvado seja o seu nome, Senhor. Glória seja dada ao teu nome. Quarto e último tópico, uma guerra espiritual. É crescente no meio evangélico o interesse por assuntos relacionados ao culto, ao mundo espiritual. Quem nunca ouviu falar do movimento de batalha espiritual na igreja? Esse movimento tem feito com que inúmeros cristãos, ao invés de destacarem a soberania de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre as forças do mal, enfatizam o poder do diabo e seus demônios. Paulo, escrevendo aos crentes de Éfeso, deixa claro que estamos em uma guerra sem pausa nem trégua e que essa guerra é contra a carne e o sangue, ou seja, não é contra pessoas, mas contra o diabo e seus mensageiros, os quais não brincam de serem opositores, não tiram férias, nem descansam, nem querem a nossa amizade, felicidade ou nosso bem. Eles são assassinos, ladrões, inimigos, e como tais querem matar, roubar e destruir. Nessa luta não devemos subestimar o nosso adversário, acreditar que ele não existe, que é uma fantasia ou até mesmo um ser fraco. Satanás é um anjo caído, astuto, sutil, inteligente, forte e malvado. Por outro lado, também nós podemos superestimá-lo, ou seja, colocá-lo em pé de igualdade com Deus, ou falar mais dele do que de Cristo. Antes precisamos conhecê-lo como um ser real, considerá-lo sua superioridade em relação a nós e destacar a sua inferioridade em relação a Deus, que é o único que tem todo o poder nos céus e na terra. Louvado seja o seu nome, Senhor. E quem devemos temer e nos submeter plenamente é ao Senhor. O diabo ruge como um leão, porém Jesus é o verdadeiro leão da tribo de Judá. Precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus para resistir o dia mau. Essa armadura é composta de cinturão da verdade, couraça da justiça, espada do Espírito, capacete da salvação, escudo da fé e sandália do evangelho da paz. Precisamos orar, vigiar em todo o tempo. Entretanto, é interessante destacarmos que tanto o diabo quanto os seus agentes não podem ultrapassar os limites estabelecidos pela permissão de Deus, pois o Senhor tem o controle soberano de todas as coisas. É isso que nos traz a paz. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse último tópico, o escritor vai abordar um tema muito interessante dentro do que nós estamos tratando, que é a supervalorização do mundo espiritual, feita por muitos evangélicos, e o problema é que muitos esquecem que o foco é Cristo. Você vai em lugares, em congregações onde eles falam mais o nome do diabo do que o nome do nosso Deus. Nós devemos saber, sim, que existe um mundo espiritual, que o diabo é verdadeiro, que ele é um adversário real e que ele existe de fato, mas que Deus é soberano sobre tudo, inclusive sobre as obras do diabo.
É isso que nos traz a paz, saber que nós cremos em um Deus que é superior, um Deus que é forte, que é soberano, que governa todas as coisas. Um Deus que sustenta tudo, todas as coisas pela palavra do seu poder. Um Deus que não pode ser derrotado, que a sua força não pode ser medida, que o seu poder não pode ser calculado. Esse é o Deus que eu e você servimos, meus irmãos. Você pode nesta manhã glorificar a Deus por isso. Você pode glorificar a Deus porque Ele tem cuidado de nós, porque o inimigo não pode nos tocar sem a permissão de Deus, porque o adversário não tem poder contra as nossas vidas, porque Ele não tem autoridade sobre os eleitos, escolhidos, os servos do Senhor. Você pode louvar a Deus por isso, porque Deus tem cuidado, guardado, nos livrado em todo o tempo. Lembre-se de Jó. O diabo pediu permissão a Deus para tocar em Jó. Ele não podia tocar em Jó sem a permissão do Altíssimo, do nosso Deus. Do mesmo jeito é na sua e na minha vida. O diabo não tem poder contra as nossas vidas, sobre as nossas vidas. E em nome de Jesus Cristo ele já está derrotado. E nós somos mais do que vencedores por aqueles que nos chamou primeiro, Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome, Senhor. Engrandecido seja o teu nome. Nós devemos engrandecer ao nosso Deus. Lembrar que existe sim anjos e demônios, mas que o nosso foco é Cristo. Ele tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas, em nossos corações, em nossos atos, em nossas decisões. Que Cristo Jesus venha falar de maneira especial em seu coração nesta manhã, através desta palavra, da sua poderosa palavra. Neste momento eu não posso encerrar essa revista sem neste momento te convidar também para adorar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas estes que são arrecadados para a manutenção da obra da casa de Deus. Há um custo muito alto em manter um canal, é internet, é energia que é gastada a mais. Então, neste momento, você que nos acompanha, visitante, não sinta-se constrangido, mas fique à vontade para estar ofertando, dizimando, contribuindo. Embaixo do vídeo aqui tem o número da nossa agência, conta, Pix, PicPay. Fique à vontade para estar contribuindo, adorando a Deus com seus dízimos e ofertas para a manutenção do templo da casa do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Neste momento eu quero orar com você, estaremos encerrando essa lição. Pai, nós te louvamos e te engrandecemos porque o Senhor é bom, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e porque o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Te glorificamos, ó Pai, porque o Senhor tem guardado, ó Pai, os teus filhos, as nossas vidas, ó Pai, o teu povo. Fica conosco, fala aos nossos corações, derrama o teu Espírito Santo sobre as nossas vidas e nos capacita em o nome de Jesus Cristo. Amém.